Você já ouviu falar de um simples boiadeiro que enfrentou reis com a autoridade de Deus? Um homem do campo que deixou os rebanhos para anunciar o juízo divino a uma nação poderosa? Se nunca ouviu a história de Amós, prepare-se, porque hoje você vai conhecer um dos profetas mais impactantes e corajosos da Bíblia. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz histórias que vão abrir seus olhos para os detalhes ocultos da palavra de Deus. E no final do vídeo eu tenho um convite especial para você. Imagine um dia comum no campo. O sol escaldante castigando a terra seca de Tecoa, ao sul de Judá. Os animais pastando, o silêncio cortado apenas pelo som das folhas e pelo mugido dos bois. Entre os pastores havia um homem simples, de mãos calejadas, que também cuidava de sicômoros, uma espécie de figueira brava. O nome dele? Amós. Mas o que tornava Amós diferente dos outros? Ele não era sacerdote, não era escriba, nem filho de profeta. Era um homem comum. Mas de repente, Deus o chama para uma missão absolutamente extraordinária. Deixar tudo e proclamar juízo contra o reino de Israel no norte, uma terra rica, arrogante, mergulhada em injustiça. Agora, imagine o choque. Um homem do interior, marchando até Samaria, capital do reino, onde palácios reluziam em ouro, onde os ricos se banhavam em perfumes importados e ignoravam os pobres à sua porta. Enquanto os sacerdotes estavam preocupados com rituais, Amós se levantava com a autoridade do próprio Deus e dizia: vendi o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Pisam sobre o pó da terra que está sobre a cabeça dos pobres. As palavras eram afiadas como espadas. Ele apontava o dedo para os juízes corruptos, para os comerciantes desonestos, para os religiosos hipócritas. E cada sentença era como um trovão que fazia a elite estremecer, um boiadeiro denunciando reis, um agricultor enfrentando sacerdotes. E Amós não profetizava por fama, não buscava status. Quando foi confrontado por Amazias, o sacerdote de Betel, que tentou calá-lo dizendo: vá embora, vidente. E Amós respondeu com firmeza: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Porém o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Não foi o homem que escolheu a missão. Foi Deus quem o escolheu, e o conteúdo da mensagem de Amós era devastador. Ele começou condenando as nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe. Israel aplaudia, achando que o julgamento era só para os inimigos. Imagine as cidades de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe e até mesmo Israel e Judá. Lugares em que o luxo escondia a podridão moral, onde se erguia incenso aos deuses, enquanto o sangue do inocente manchava a terra. Quando Amós abre sua boca para profetizar, o que ele faz não é apenas anunciar destruição. Ele expõe vísceras. Ele revela o que ninguém queria encarar, que Deus via tudo e nada daquilo ficaria impune. Damasco, a capital dos arameus. Ali, Amós denuncia uma brutalidade absurda. Eles rasgavam o ventre das mulheres grávidas em guerras contra Gileade. Você consegue imaginar o nível de crueldade? Eram guerras movidas por ambição territorial, onde a vida humana, especialmente de civis, não valia absolutamente nada. Era sangue pelo poder, como se matar inocentes fosse só uma estratégia a mais no campo de batalha. Gaza e as cidades filisteias. Amós os acusa de capturar povos inteiros e vendê-los como escravos a outras nações. Não era apenas guerra, era um sistema comercial. Capturar, aprisionar, lucrar. Homens, mulheres, crianças, todos vendidos como mercadoria. O tráfico de vidas era prática comum, um horror que alimentava a ganância dos poderosos. Tiro.
Os fenícios de Tiro tinham fama de civilizados, negociantes, comerciantes do mundo antigo. Mas sob a aparência elegante, havia algo sórdido, traição de alianças e tráfico humano. Tiro havia feito pactos de paz, alianças de irmandade, mas por lucro rompeu esses tratados e vendeu seus aliados como escravos. Edom, descendentes de Esaú, irmãos de sangue de Israel. Mas Amós denuncia que Edom perseguiu seus irmãos com espada, com uma raiva que nunca se apagava. Aqui Deus condena o ódio implacável, o prazer em ferir, a vingança que vira cultura. Eles não matavam por defesa, matavam por rancor ancestral. E a ira divina viria como fogo sobre Temã, Amon. Aqui voltamos à barbárie das guerras. Amon, como Damasco, também rasgava o ventre das grávidas de Gileade só para alargar seus territórios. Era uma prática de genocídio planejado. O objetivo: apagar linhagens, exterminar heranças, quebrar o futuro de um povo. Moabe. Os moabitas, por sua vez, cometeram uma profanação atroz. Amós diz que eles queimaram os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Esse ato era mais do que uma execução. Era um ultraje à memória dos mortos, uma violação cultural e espiritual. Eles queriam apagar o passado do inimigo, destruindo até seus restos. Profanação de túmulos, destruição de honra. A fúria de Deus não viria só por pecado carnal, mas por desecrar aquilo que era sagrado. Judá. Agora, a tensão cresce. O povo do sul, que se achava mais fiel por estar em Jerusalém, com o templo, com os levitas, mas Amós aponta: rejeitaram a lei do Senhor, seguiram mentiras, se desviaram como seus antepassados e passaram a adorar ídolos. A prostituição espiritual de Judá foi tão grave quanto a violência dos outros. Deus não tolerava mais a hipocrisia religiosa. Boca santa, coração corrompido. Israel, o clímax da profecia. A denúncia mais longa e feroz foi para Israel, o reino do norte. Prepare-se. Aqui Amós não poupou uma vírgula. Vendiam os pobres por um par de sandálias. Deitavam-se junto às prostitutas em altares pagãos. Bebiam vinho comprado com dinheiro da corrupção, dentro da casa do Senhor. Julgavam com suborno, oprimiam os justos, perseguiam profetas. Construíam mansões de marfim, enquanto os necessitados morriam às portas. Cultuavam a Deus com festas, cânticos e sacrifícios, mas sem justiça nem retidão. Deus bradou pela boca de Amós: aborreço, desprezo as vossas festas. A justiça corra como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Amós não denunciou apenas pecado, ele denunciou a inversão de valores. Um povo que adorava a Deus da boca para fora, mas vivia como o mundo. Pecado ritual, social, político, espiritual. Tudo num só pacote. E o mais chocante é que eles achavam que estavam em paz com Deus. Amós os desperta como um trovão. O dia do Senhor, que eles tanto esperavam, seria dia de trevas, não de luz. Mas então, ele vira o discurso. Por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo. O povo de Deus estava cometendo as mesmas maldades dos pagãos: opressão, luxúria, idolatria. Amós profetizou que o dia do Senhor, tão esperado por eles, não seria um dia de salvação, mas de trevas. Aquilo que esperavam como bênção viria como juízo, mas Amós também falou de esperança. Nos capítulos finais, Deus promete restaurar a tenda caída de Davi, trazer o remanescente de volta, abençoar a terra novamente. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi e restaurarei seus estragos. Um sinal claro de que mesmo no juízo, o amor de Deus continua firme. Amós é, até hoje, um símbolo de coragem, de obediência radical e, principalmente, de justiça social. Ele nos lembra que Deus se importa com os pobres, com os oprimidos, com os esquecidos,
e que ele levanta vozes improváveis, de lugares improváveis, para anunciar a verdade. E agora que você conheceu a história poderosa de Amós, me responde nos comentários. Você já sentiu Deus te chamando para algo que parecia grande demais para você? Se essa história tocou você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreve no canal agora, se ainda não fez isso. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a coragem de Amós inspire você a dizer sim ao chamado de Deus, mesmo que tudo pareça impossível. Até o próximo vídeo.